A arte e o ofício da pregação bíblica. Tema de hoje: superalimentados, subdesafiados. A mensagem precisa travar a batalha pela vontade. Pregar é diferente de ensinar, pelo fato de chamar ao comprometimento e tentar levar as pessoas a um ponto de ação. A necessidade do desafio. Em algum lugar li a respeito de dois homens. Quando um homem pregava, as pessoas reclinavam-se para trás e diziam: "Que interessante." Quando o outro pregava, elas diziam: "Vamos marchar." Para mim, pregar é um apelo à vontade. Anos atrás, Billy Graham disse que se ele pregava sem um apelo, não sentia perda de energia. Mas se pregava e fazia um apelo, ele ficava exausto posteriormente. A exigência de pregar para o comprometimento é muito maior. Obviamente, todo mundo às vezes prega sem fazer um apelo, mas a batalha espiritual ocorre de um modo maior quando o nosso apelo pode mudar a lealdade e a dedicação de uma pessoa. Alguém disse: "Os homens não se rebelam contra a ideia de Deus, os homens se rebelam contra a vontade de Deus." Um sermão-chave resultou no chamado para o meu próprio ministério. Eu era cristão, senti um anseio de alcançar outros com o evangelho, mas meu pai, um líder sindical, era anti-igreja, anticristão, mas principalmente anti-pregador. Quando senti o chamado para pregar, a tensão começou a se intensificar na minha alma a respeito de encarar uma disputa entre a vontade do meu pai e a de Deus. Fui ouvir um evangelista de tenda chamado Peter Higgs. O tema de sua cruzada era: "Permita-se ir e permita Deus agir." Lembro-me da influência quase irresistível do Espírito Santo para seguir a voz de Deus. Eu fui para a frente e fui cercado por pessoas que me conheciam e sabiam como me ajudar. Naquela noite, um dos meus pastores deu este versículo de Paulo: "Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho." 1 Coríntios 9,16. Essa tem sido a minha percepção a vida inteira. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Vivendo no mundo da educação superior nos últimos 18 anos, em quase toda reunião, observo que faltam desafios reais, porque muitos educadores não fazem ideia do porquê da sua existência. Educação hoje em dia é utilitarismo. Saímos da reunião pensando: "Estou dando minha vida para preparar força de trabalho para o século XXI." Muitos educadores pensam em relevância apenas em termos de materialismo e mobilidade ascendente. Isso não é nada desafiador para mim. Nós não somos ações humanas, somos seres humanos. Ajudar alguém a ser é o nosso verdadeiro desafio. Desafios que vale a pena remontar aos seres humanos criados à imagem de Deus. Qualquer coisa que faça uma pessoa menos do que isso, um meio para um fim, por exemplo, eu considero injustificado. Subdesafiando uma congregação. Existe um perigo tremendo de vacinação. Assim como um pouco de reagente na vacina o protegerá de contrair varíola, assim pequenas doses do evangelho o prevenirão de uma inflamação da fé. Eu penso que foi Tozer quem disse: "Sermõezinhos geram cristãozinhos." Uma apresentação da verdade que não chega ao lugar onde ouvintes entendem que ela envolve movimento ou comprometimento pode ter um efeito de vacinação. É por isso que muitas pessoas ortodoxas não são evangélicas e muitas evangélicas não são evangelistas. Quando pregamos o evangelho fielmente, ele resulta em missão, expansão e desejo evangelístico. Ele tem tanto uma dimensão vertical de salvação quanto uma dimensão horizontal e social de caridade prática. Em um ambiente em que as pessoas estão mais sentadas sobre as premissas do que em pé sobre as promessas, alguma coisa normalmente está errada com a pregação. Isso começa com o pastor. A coisa mais fácil no evangelismo é descer.
descer até os menos instruídos, até a juventude, descer até a rua, até os empobrecidos. Mas se os pastores não tiverem um ministério para com os seus semelhantes, líderes de comunidade e assim por diante, eles não podem intimidar as pessoas o suficiente para conseguir que elas mesmas façam isso. Eles precisam liderar pelo exemplo. Característica do desafio excessivo. Certa vez um garoto em um acampamento da Mocidade para Cristo me perguntou: "Você pode orar por meu pastor?" Eu sou cauteloso em relação a esse pedido, perguntando-me o que o motivava a criticar ou a preocupação pelo pastor. Eu perguntei: "Por qual motivo você quer que eu ore por seu pastor?" Ele disse: "Todo domingo, depois que ele prega, nós cantamos 3 ou 4 hinos de apelo e parece que ele não fica feliz até conseguir fazer com que todos nós estejamos olhando para baixo, até que todo mundo fique reduzido a quase nada pelo cansaço. Eu não entendo isso. Pelo que você quer que eu ore?" Ele disse: "Vamos orar para que o meu pastor possa se sentir perdoado." Isso me impressionou. Esse garoto entendeu algo profundo. O pastor tentava exorcizar sua própria culpa por meio de uma espécie de cartaz, ao contrário de entender a graça. Gilbert Byrnes disse: "Moisés, mesmo conduzindo os filhos de Israel do Egito à terra prometida, tinha de caminhar na velocidade do menor cordeiro." Pastores precisam sentir quando as pessoas estão sobrecarregadas. Existem certas pessoas que você precisa levar para um canto e dizer: "Você precisa gastar mais tempo com sua família." Eu sei que você tem um dia de trabalho na igreja nesta semana, mas eu não penso que você deveria vir. Leve seus filhos para pescar. Você precisa conhecer sua congregação para saber quais pessoas precisam de desafio e quais precisam de descanso. Como presidente da Universidade de Taylor, eu dirigi em volta do campus em um círculo, como Josué em volta das muralhas de Jericó, e orei: "Senhor, aqui está a circunferência deste lugar. Por favor, Deus, faça alguma coisa. Eu preciso do Senhor." Nenhum pastor pode desafiar efetivamente as pessoas ou conduzir pessoas para Deus sem o poder da oração.